Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês nesta noite. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar juntos. Fala para o seu irmão aí, para glorificar o nome do Senhor. Agora faz uma pergunta para ele que está do seu lado aí, talvez preocupado, talvez pensando na segunda-feira, talvez chegou aqui no culto pensativo. Fala para ele assim: aqui é o lugar de você glorificar ao Senhor. Se o pastor está certo, você pode glorificar a Deus? Pode dar um glória a Deus aí? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Agradeço a Deus uma vez mais e ao Espírito Santo poder estar aqui trazendo algo da parte de Deus para o coração dos irmãos da igreja. E agradecer também aqui aos nossos amigos que nos visitam pela primeira vez. Você pode fazer assim, quem está aqui pela primeira vez hoje aqui. Deus abençoe, Deus abençoe. Louvado seja o nome, Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, pela vida de cada irmão, de cada amigo que está aqui nesta noite. Eu tenho certeza com o intuito de ouvir algo da parte do Senhor. Quando nós vamos para a casa do Senhor, nós vamos para glorificar a Ele, mas também para entender algo espiritual. O que o Senhor também quer falar comigo. E nesta noite, irmãos, nós vamos nos permitir, porque na verdade Deus, Ele quer falar conosco a todo momento. Nós devemos permitir, dar lugar a Ele, para que Ele possa falar conosco. Amém? Eu gostaria de estar... As crianças já foram para o berçário? Já foram não? Cadê elas aqui? Vamos estar orando pelas crianças. Elas podem vir aqui. Em nome do Senhor Jesus. Quem é que vai para o berçário? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pequeninos, né? Em nome do Senhor Jesus. Os que tem mais crianças lá fora também. A igreja pode estender as mãos em nome do Senhor Jesus, para nós orarmos por eles, para que Deus possa estar abençoando ali os professores, abençoando o culto deles ali. Não vou dizer o cultinho, né? Mas o culto deles. Pai, aqui estão, Pai, os teus pequeninos, a qual está sendo introduzido nos seus caminhos. E que teu Espírito Santo, uma vez mais, possa usar, meu Deus, os teus filhos que ali vão estar, com a responsabilidade, meu Deus, de trazer também algo do Senhor, para que eles possam estar juntos assim, crescendo no teu conhecimento, na tua graça, na tua fé, Senhor. Abençoe também os seus pais, abençoe a tua família, a família deles, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá contigo, vão? Aleluias. Amados irmãos, o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Amém? Juízes, capítulo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram para si causa dos midianitas as covas que estão nos montes,
e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subia contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam como gafanhotos, e tendas, e vinham como uma multidão de gafanhotos, e não se podia contar, nem a eles e nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes ouviu, o Senhor enviou um profeta e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu vos fiz subir da terra do Egito e tirei da casa de servidão e vos livrei, e o expulsei diante de todos vós, e dei uma terra. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não tema outros deuses dos amorreus, em cuja terra habitas. Contudo, não ouviste, ou contudo, não deste ouvidos à minha voz. Amém? Podeis assentar, irmãos. Amados irmãos, esse texto, a gente lê tantas passagens bíblicas que parece que a gente leu esse texto ontem. Porque a Bíblia, ela automaticamente, ela vai tratando questões, e volta e meio, através das questões que nós estamos tratando, falando, refletindo, volta e meia ela vem e vai em personagens históricos importantes que tiveram grandes desbravamentos na história do povo de Israel. E quando nós olhamos para esse texto tão conhecido, tão falado, tão pregado, tão ministrado, a gente olha e observa com carinho coisas que aconteceu lá e coisas que acontecem hoje também. Quando nós olhamos para toda a Bíblia, a gente deve fazer um parâmetro, uma comparação da nossa vida com aquilo que aconteceu com os nossos ancestrais, com os nossos irmãos, com o povo de Deus. E hoje, nos nossos dias presentes, nos nossos dias contemporâneos, o que também nós devemos fazer e também aquilo que nós não devemos fazer. E quando a gente olha para o livro dos Juízes, já está dizendo que é um livro que foi repleto de personagens, dentre eles juízes, e um deles é esse que nós aqui vamos falar, chamado Gideão. Nós vemos que foi um dos poucos que Deus falou tete a tete, foi um dos poucos que Deus chamou para o confronto aproximado, salvo ali Samuel, que era o último dos juízes. Depois vem a monarquia em Israel. Mas quando a gente pode observar aqui, é porque tudo isso aconteceu. O porquê isso aconteceu, o porquê desses 7 anos aqui, e depois a gente vai ver mais para frente que isso acomete depois com os filisteus, depois lá com o Sansão, e fica em torno de 40 anos, a gente não vai entrar
nessa história, nessa mensagem, mas nós vamos ficar aqui em Gideão. O que ocorreu, o que aconteceu? Nós sabemos, irmãos, que o povo hebreu, o povo do Senhor, o povo hebreu era aquele povo que enquanto estava lá cativo no Egito, preso no Egito, escravo, ele era chamado de hebreu. Quando ele entra na terra prometida, ele se chama israelitas. Quando ele vai para o cativeiro babilônio, ele não é mais israelita, mas eles chamam-se depois de judeus. E até hoje é assim. Então nós entendemos que dentro da história, nós vamos ver que o nosso Deus a todo momento, Ele deseja ajudar, Ele deseja abençoar, Ele deseja algo de bom para o povo dEle. Então nós vemos aqui o que ocorreu. Nós vemos que os milagres que aconteceram no Egito, e depois nós vemos que depois, após o Egito, o povo passando ali pelo Mar Vermelho, depois o povo peregrina por cerca de 40 anos. E a pergunta, irmãos, que a gente tem na nossa cabeça muitas das vezes: por que o povo ficou esse tempo todo? Porque na analogia que nós temos como ser humano, a gente começa também a se perguntar por que também muitas das vezes passamos por tanta dificuldade ou ficamos nela há muito tempo. E na verdade, irmãos, o que aconteceu ali para chegar cá? Nós vemos que o povo, ele ficou não pela vontade de Deus, ali no deserto pelo tempo todo. Joyce Meyer, ela vai dizer que a sua conduta, ou seja, a nossa conduta no deserto, a nossa conduta no deserto vai dizer o tempo que nós vamos levar lá. A conduta do sujeito na hora do deserto é o tempo que ele vai ficar lá. Por quê, pastor? Porque se tiver murmuração, ele fica mais tempo. Se tiver desobediência, ele fica mais tempo. Mas se tiver louvor, adoração a Deus, aleluia, ele começa a cantar o hino da vitória, mesmo na escassez. Ele glorifica a Deus ali no deserto dele, porque é passagem, ele não vai ficar ali para sempre. Mas quando ele murmura, ele empata as coisas que Deus tem para a vida dele. Ela empata as coisas que tem para a vida dele. Quer ver uma coisa, irmãos? Tem pessoas que sobem a escada da igreja, senta como se nada tivesse acontecido, vai, e a sensação que vai assim, parece que Deus não falou contigo, mas você pode ter certeza que falou com o teu irmão que está do teu lado. Por quê? Porque ele veio aqui para glorificar a Deus, não para ficar com a boca fechada, não para murmurar, mas para atender a voz do Espírito Santo. Então aprenda uma coisa: o tempo no deserto vai levar em conta também o sujeito que está lá. Pergunta ao seu irmão aí: quanto tempo você está? Pouco tempo? Glorificando a Deus? Continue assim, aleluia. Fala para ele assim: não faça fogo estranho não. Glorifique a Deus no deserto. Está difícil aí ou pode dar uma glória a Deus? Então, irmãos, a todo momento Deus ele vai ali trabalhando, forjando o povo, trabalhando questões. Ele entra dentro ali, Moisés morre, vem Josué. Josué era ali um oficial, ele ali desbrava, entra. Depois tem a partilha, ali é dividido as tribos ali, tudo certo. E aí que começa a dificuldade. Entrou na terra, tinha gente estranha,
entrou na terra. Tem gente que não glorifica a Deus. A pessoa às vezes glorifica a Deus. Pastor, eu quero agradecer ao Senhor, porque abriu a porta de emprego para mim. Ah, pastor, a minha avó que estava aqui sempre orava por mim. A minha mãe, sempre orando por mim. Agora eu consegui, pastor. Amém. Mas toma cuidado, porque você vai encontrar pessoas que não vão adorar a Deus. E aí que é o perigo para aqueles que não estão firmados diretamente com o Senhor. Foi isso que aconteceu com Israel. No final, Josué, antes de chegar aqui a Juízes, ele vai dizer: já foi feito, vocês já receberam a herança, já foi repartida a terra. Agora, se vocês não querem servir ao Senhor, é com vocês. Portanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Muitos crentes, depois que recebem alguma coisa nesta terra de Deus, esquece de Deus. Nós falamos aqui de manhã que existe um único evangelho, o evangelho do reino de Deus, o evangelho da salvação, as boas novas da salvação, evangelho. Mas tem aí também o evangelho da terra, que as pessoas estão acostumadas com ele, esquecendo que Jesus, ele afirmou que virá para buscar a sua igreja. Quando nós olhamos aqui para essas circunstâncias que o povo estava vivendo, o povo tinha deixado, Josué lá tinha falado, e quando está tudo bem, ninguém dá ouvido. Quando está tudo bem, está tudo certo, está na sombra, está tudo bem. Difícil é quando começa a dar ruim. Difícil é quando as coisas começam a inverter. Difícil é quando os inimigos começam a oprimir. Difícil é quando as coisas começam a dar errado. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que a opressão dos midianitas era ferrenha. Pastor, quem era esses midianitas aqui? Era uma concubina de Abraão, depois que Sara fora falecida. Então ele casou com uma tal de Quetuba. E daí teve filhos. E dentre os filhos também teve Midian. E daí foi os midianitas. Tudo parente. E aí também tinham os amalequitas também, que era da linha também de Esaú. Tudo parente. Mas um querendo ali matar o outro. Por quê? Porque Abraão, quando ele, antes de morrer, ele deixou herança para a sua linhagem, para Isaac, para Jacó. Mas para os filhos da concubina, ele deu presentes. Então aí a rixa do povo, irmãos, ali parentes, contra eles mesmos. Então quando viu uma oportunidade de oprimir, de assolar, de castigar, eles aproveitavam. Não é assim que o inimigo faz? Não é assim que o inimigo das nossas almas faz? Chega sorrateiramente, como não quer nada, à base de uma amizade, à base de uma pessoa maravilhosa do lado, à base de um relacionamento amoroso talvez, mas aí ele tira a máscara e começa a mostrar quem é, e vem a opressão. Foi assim que eles ali faziam. Entravam em Israel, a Bíblia vai dizer que eles não só consumiam, vinham como gafanhotos, mas também destruía. Irmãos, preste atenção. Uma pessoa, além de saquear, tirar da terra e levar consigo, até aí está tendo roubo, está usurpando. Mas além disso, eles faziam pior.
aquilo que eles não podiam levar consigo, eles destruíam, tacavam fogo na lavoura, deixava o povo à míngua, deixava o povo sem poços para beber água, entulhavam, desciam ali na madrugada, rapidamente destruía. Israel estava cansado, o povo já estava à míngua, já não tinha força para poder trabalhar, para poder cultivar, para poder arar a terra, porque ali eles faziam trincheiras, ainda assim eles vinham. E aí? E aí eles começam a clamar ao Senhor. Eles começam a rogar ao Senhor, pedir para que o Senhor venha tirar ali aquela opressão, a opressão dos midianitas e os povos do Oriente. Mas o Senhor, Ele vai, Ele levanta um profeta. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Na nossa vida como crente, preste bem atenção. Se nós estivermos aqui cambaleando, Deus sempre vai levantar uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus para falar contigo e comigo. Sempre. E nós aprendemos aqui que Deus, Ele levanta um profeta. Fala para o seu irmão aí, quando Ele levanta um profeta, fala para ele aí, para falar conosco, é porque Ele está tendo misericórdia de nós. Amém? Está tendo misericórdia da gente. Então a gente observa que Ele levanta aqui um profeta, não se diz o nome dele, mas é um profeta, no versículo 8. E ele começa a dizer que aquilo que eu falei anterior, que o Senhor tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Irmãos, trazendo para nossos dias, da onde Deus te tirou, da onde Deus me tirou, da onde Deus nos tirou, de um mundo de lamaçal, de uma vida pregressa, de uma vida à deriva, de uma vida arruinada ao inferno e à perdição, e através do Senhor Jesus nós temos graça diante de Deus. Da onde Deus nos tirou? De um lamaçal tremendo, assim como diz o salmista. Mas ainda assim, irmãos, nós temos que estar com nossos olhos espirituais muito bem abertos, porque a serpente, o adversário, é astuto, e num cochilo ele pode dar uma rasteira muito pesada. Aqui ele vai dizer, no versículo de número 10, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Por que Deus ele falou isso? Porque o povo tinha esquecido do Senhor, porque o povo tinha afastado do Senhor. Tem pessoas que assim, você é crente, só hoje é até mais suave, né? Evangélico, não é mais cristãos, cristãos reformados, já não tem mais isso, ou protestante. Quando a gente olha para cá, irmãos, a gente vê Deus falando o seguinte: eu sou o Senhor vosso Deus, não temas os deuses dos amorreus, cuja terra habita. Ou seja, Deus ele deu a terra, mas eles tinham que estar ali dando testemunho do Deus de Israel. Contudo, ele vai dizer: não deste ouvido à minha voz. Dá um catuque aí no seu irmão aí, fala para ele assim: você tem ouvido a voz do Senhor? É sério, irmãos, é sério. É difícil quando a pessoa está com dinheiro no bolso, é difícil quando a pessoa está com o nariz em pé, é difícil quando está com orgulho. Fala para o seu irmão de novo aí, vamos aqui com o pastor trabalhar a mensagem. Fala assim: Deus não trabalha com coração orgulhoso. Coração orgulhoso é sinal de deserto. Coração petrificado é um coração no deserto. Ele vai apanhar muito ainda. Ela apanha muito, até entender que o Deus, o Senhor nosso Deus,
é o Senhor Todo-Poderoso. Contudo não ouviste e não desse crédito à minha voz. Irmãos, quem não dá crédito à voz do Senhor, se prepara. Porque vem midianitas, vem amalequitas, vem filisteus, vem amorreus, vem tudo que é tipo de perturbação. Por quê? Porque se afasta dos caminhos da voz do Senhor. Mas aí o que aconteceu? Clamou o Senhor, ouviu, advertiu. E aí quando a gente chega no versículo de número 11, olha só o que acontece. E aí o que o pastor falou, e que Deus colocou no meu coração essa pergunta: o que observou o Senhor quando viu Gideão malhando trigo no lagar? O que observou o Senhor quando viu Gideão malhando trigo no lagar? A gente olha para Gideão, veio de uma família idólatra, o pai, de uma família pequena, o menor de Manassés. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus observa algo no ser humano, eu vou dizer mais, quando Deus observa algo em você que está me ouvindo, é porque Ele quer te usar com autoridade. Você não entendeu, quando Deus Ele começa a te observar diante de circunstâncias remotas, diante de situações adversas, e você ainda tem disposição, vigor, é sinal que Ele está alegre contigo e quer te usar com autoridade. O que ele observou, o Senhor, quando viu Gideão malhando trigo no lagar, todo mundo tinha corrido, todo mundo tinha, olha, saído fora, todo mundo estava esperando a morte, todo mundo tinha jogado a toalha. Aonde era o lugar de prensar uva, ele estava prensando trigo para comer. Aonde era o lugar do vinho, da uva, da alegria, já não tinha mais alegria, só tinha choro e lamento. Mas engraçado, irmãos, que o povo, e hoje não é diferente, estava chorando os lamentos de quê? Porque esqueceu o Senhor. Porque as pessoas hoje se queixam? Porque esqueceu o Senhor. Eu estou preocupado com os meus haveres e meus afazeres, e menos com o Senhor. Depois vem a conta. E aí ele observa, vê um jovem sapateando, prensando ali o trigo, os grãos de trigo, amassando ele no lagar. Uma coisa improvável, uma coisa estranha, uma coisa fora de contexto, mas que Deus, Ele estava se agradando. Então quando nós observamos aqui a atitude dele, o jeito dele, para não morrer, para não se dar por vencido, para não se curvar diante dos seus inimigos, ele vai até o fim. Esse é um servo de Deus, que não se curva diante dos seus adversários, que não se acomplicia quando se acha que está perdendo a guerra. Ah, se eu não posso com ele, eu vou me juntar a ele. Não, maior é aquele que está contigo. Maior é aquele que está contigo. Talvez você não possa estar enxergando, mas o pouco que você está fazendo, Deus está vendo. O mais importante não era que os midianitas estavam vendo. O mais importante não era que o povo que tinha fugido, o povo de Deus que estava cansado, estava vendo. O mais importante era o que o Senhor estava vendo. Isso que é o mais importante. Ele não estava ali para agradar a plateia.
Ele estava ali para se salvar, mas ele estava ali para agradar a Deus. Olha o que vai dizer aqui. Então veio o anjo do Senhor, versículo 11, e assentou debaixo do carvalho em Ofrã, que pertencia a Joás, o abezerita. O Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. O que observou o Senhor? O que observou o Senhor? Na atitude dele. Deixa eu falar uma coisa, Deus, ele observa muito a sua e a minha atitude. Vale muito para o mundo espiritual, moço. Vale muito para o mundo espiritual. Vale para o mundo terreno? Vale, mas a nossa atitude como servo de Deus vale mais para o mundo espiritual, porque é onde está a guerra, aonde está a luta armada, travada. Então aqui, se você tem como anotar, anote aí. O que observou o Senhor quando viu Gideão malhando o trigo no lagar? Ele viu um homem disposto e determinado, animado, ativo, que não tinha medo, pronto para o que der e vier. Um homem posicionado. Ele viu um homem disposto. Preste bem atenção. Fale comigo, disposto. Fale para o seu irmão aí, disposto. É o que o Senhor quer de nós. Ele viu um homem disposto, irmãos. Eu me lembro quando era ainda menos jovem, ou seja, quando era adolescente para jovem, eu ouvi o pastor dizendo assim, acho que eu já falei isso aqui: meu filho, continue nesse trabalho, porque um obreiro alegre faz a obra de 1000 triste. Tinha 14 anos de idade, nunca mais esqueci disso. E quando eu olho para Gideão aqui, disposto, eu não vou morrer, eu não vou me dar por vencido, eu vou avançar. Fala para o seu irmão aí, você também vai avançar. Aleluias. Não se entregue não, vai adiante, tenha disposição, se posicione. Aleluia, aleluia, porque o Senhor está te vendo, Ele está te contemplando. Aleluia, a qualquer momento você vai ouvir o chamado dEle. Aleluia, Ele vai descer o anjo dEle aqui, e Ele vai dizer coisas para alegrar e confortar o teu coração. Aleluia, achou graça diante do Senhor. Achou graça diante do Senhor. Um homem disposto. O que o Senhor viu? Ele viu um homem disposto, determinado. Seja uma pessoa determinada para as coisas de Deus. Não seja uma pessoa determinada só para as suas coisas, porque se você for determinado só para as suas coisas, vai desfarelar neste mundo. Mas se você estiver disposto para Deus, colocar tudo nas mãos de Deus, você vai ver Deus sendo glorificado em tudo que Ele te der. Então ele estava disposto, determinado, era um homem vivo, ativo. Então Deus se alegra nisso. A gente olha para aquele centurião, que também é um personagem romano, pretoriano, e ali aquele servo dele estava doente, e ele estimava muito por aquele servo. Ele vai, chega a Jesus e fala: o quê? Senhor, estou em casa com um servo doente. O servo está mal, está febril. Peço, Senhor,
E Jesus estava prontamente aí na casa dele. Não, Senhor, você não precisa ir porque não sou digno. Olha só a conduta. Olha o caráter. Não era judeu, era romano. Mas olha o caráter do sujeito. Isso vale muito para Deus. Não pensa porque é crente. E nós falamos aqui, o que vai valer, amigo, irmão, aí fora, não é você estar rodopiando, correndo atrás de revelação. Isso daí fica para trás. É importante? É. Mas o que vai mostrar você que é um servo de Deus é os frutos do Espírito. É você no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua casa, a sua conduta, a sua temperança. E é isso aí. Não é aquela pessoa que na hora do trabalho vai começar a falar língua estranha, vai começar a entregar revelação, daqui a pouco ele é mandado embora e não sabe por que foi mandado embora. Sabe sim, é porque não trabalhou. Conheço muito assim. Não gosta de trabalho, só gosta de entregar. Mas eu falo para os sujeitos, toma cuidado, na sua vida tem que ter o fruto do Espírito. Então esse homem tinha uma envergadura, tinha uma estipe, tinha um caráter. E disse assim, não, eu não sou digno, mas apenas manda uma palavra, porque eu sou homem sujeito à autoridade. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Para Jesus ser autoridade na vida de alguém, a pessoa tem que obedecer a palavra de Deus em tudo. Aquele homem sabia que Jesus era mais autoridade do que ele, mesmo ele sendo um centurião romano, um oficial. E Jesus vai dizer assim: não vi em Israel uma fé tão grande conforme este homem. Vai conforme a tua fé. E a Bíblia vai dizer que quando aquele homem chegou na sua casa, o criado já estava curado e ele calculou a hora a qual Jesus tinha dito aquelas palavras. Então, irmãos, nós observamos que Deus, Ele contempla um coração animado. E quando a gente olha para Gideão aqui, cheio de questionamento, por que estava acontecendo isso com o povo, aquilo outro. E aí observa aqui o que Deus mais viu, pastor, aqui. E eu anotei, ele também viu um homem valente, um homem corajoso, um homem intrépido, um homem ousado. Irmãos, isso serve para a nossa vida. Fala para o seu irmão aí, não espere que as pessoas peçam para você. Faça. Amém? Amém? Eu não sei quem aqui é gerente, não sei os irmãos aqui que têm responsabilidade com funcionário, mas você pode ter certeza que gosta de uma pessoa que falou uma vez, na segunda ele já está fazendo, ele já está animado, ele já está ali. Às vezes ele pode até errar pelo excesso, mas esse cabra é bom. Essa mulher aí é boa de trabalho. É isso que Deus quer, irmãos, de nós. Pessoas intrépidas. Nós falamos aqui, Paulo falou a Timóteo, Deus ele não tem dado espírito de covardia, aleluias, mas de amor, de moderação, aleluia, de ousadia para você avançar, para você ir, para você vencer, aleluia. Deus não quer os seus filhos ali na derrota, não, Deus ele quer na vitória, mas isso tem que estar na palavra. E nós vemos aqui que ele era um homem valente, era um homem valoroso, ele era um homem intrépido, era um homem corajoso. Ele vai dizer, vai nessa tua força, homem valente, no versículo 12. Ele vai responder, ah Senhor, 13, ah meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isto? Às vezes não foi por causa de Gideão, mas por causa dos seus pais.
Olha o que aconteceu com Neemias. Neemias faz uma oração bonita, maravilhosa. Ele ora e fala assim: Senhor, perdoe. Perdoe os meus pais, perdoe, Senhor, a nós. Ele pediu perdão até pelos pais, porque ele estava ali vivendo uma situação que foi fruto de uma desgraça, de um distanciamento de Deus. E aqui também nós vemos Gideão falando a mesma coisa. Então eu aprendo, irmãos, que Deus, ele olha para Gideão, ele vê um homem determinado, ele vê um homem valente, mas acima de tudo, ele vê um homem com condições de ser usado por ele. Eu quero que você entenda que Deus, ele vê em você um homem e uma mulher em condição de Deus usar. Ele vê em você a condição de Ele próprio usar você. Quem está ligado com Deus aí pode dizer amém. Amém. Fala para o seu irmão aí, em nome de Jesus, usa com a autoridade que Deus te deu. Fala para ele assim: olha, Deus te vê em condição de ser usado por Ele. Deus te vê em condições de ser usado por Ele. Aleluia. Deus, ele quer te usar, minha irmã. Deus, ele quer te usar, meu irmão. Aleluia. Você quer ser usado por Deus? Começa a se animar, começa a glorificar, começa a dizer: os meus problemas não são maiores do que o meu Deus. Eu vou vencer, porque Ele está comigo nesta peleja. Eu não estou sozinho, não. Aleluias. Ele vê em você condições para Ele ser glorificado, irmão. Ele viu em Gideão em condições de ser usado por Ele. Ele viu assim: se esse homem está ali malhando trigo no lagar, é esse que eu vou usar. Ele não foi atrás daquela pessoa que estava correndo. Ele não foi atrás daquela pessoa que estava sentado. Será que vai? Será que vem? Será que não? Ah, parece até aquele desenho da Hanna-Barbera da década de 80, né? Ó vida, ó céu, aquela hiena. Os antigos sabem o que eu estou falando. No final do desenho, era o leão lá, Lip e Hard. Calma aí, me espera. Fala para o seu irmão aí: para de parar, deixa de ser pobre coitado. Você tem um Deus, tem um Pai todo-poderoso. Em nome do Senhor Jesus. Você sabe que vai chegar no dia do juízo? Ah, eu fui derrotado nisso. Você foi derrotado porque você quis, porque eu queria te dar muitas vitórias. Então, irmãos, Deus, ele vê Gideão, um homem em condições, com potencial de ser usado por Deus. Por quê? Porque é um homem ali que não se dobrava. Era um homem ali que estava ali. Estava na dificuldade, mas estava ali. A situação estava apertada, mas ele estava ali, preparando para fazer o bolo. Preparando ali. O anjo do Senhor aparece, ele numa tipologia de Cristo, e fala para ele: vai nessa tua força, vai nessa tua força. Irmão, ele chega, ele faz os questionamentos, ele prepara ali uma oferta. Se Deus está comigo, fica aí, eu vou voltar aqui, vou trazer. Por quê, irmãos? Porque o servo, ele não está interessado somente em receber. O bom servo, ele está interessado em ofertar. Todo bom servo, ele está interessado em ofertar, em agradar o seu Senhor. Nós vemos aqui que Gideão, um homem com condições de ser usado por Deus. E aqui também, Gideão, um homem com condição, ou com condições de mudar a história do seu povo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você entender a mensagem.
Você já parou para pensar que Deus quer te usar para começar a libertar a sua família? Você crê nisso? Você acredita nisso? Eu não sei se tem todo mundo na sua família que são cristãos, mas se não são, eu quero dizer uma coisa: Deus, Ele está te preparando, igual a Gideão, com condições que Ele viu em você, para começar ali a libertar a sua casa, a sua família. Aleluia! Você tem certeza disso? Em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele viu um homem e uma mulher ali que está em oração, que não arreda o pé, que por mais que esteja difícil ali, não usa desculpa para não estar junto a Deus. Ah não, eu vou largar tudo. Ah não, eu vou jogar tudo por alto. Não, ele confia em Deus. Confia em Deus. Tem certeza que Deus está cuidando de tudo. Mas está apertado, pastor, continue malhando trigo. Mas está difícil, pastor, continue malhando trigo. Aleluia, vem os midianitas, não tem problema não, não tem problema não. Deus, Ele está te dando ali o tempo certo. Deus, Ele está te lapidando. Deus está trabalhando no seu coração, aleluia, para colocar em você em níveis maiores. Mas eu não estou enxergando. Não tem problema se você não enxergar não, comece a enxergar pela fé. Chegou ali em Orlando, a história vai contar isso, que o Aldine viu ali aquele mato, aquela terra ali de saibro, aquela coisa grande. E ele morreu antes de contemplar ali o Walt Disney, a cidade temática. Quando ele olhou para a terra, ele começou a falar assim: aqui vai ser isso, aqui vai ser isso, vai ser isso. Mas eu não estou vendo nada, estou vendo só terra, estou vendo, está tudo, não tem nada aqui. Não, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo tudo que vai acontecer. Olha, ali vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso, aquilo. Quando ele foi, mesmo ele não vendo, o projeto dele foi realizado. Eu quero dizer, irmãos, que muitos projetos que você está começando na sua casa, na sua família, talvez você não possa ver, mas você vai entender que vai chegar até as suas gerações. Aleluia, porque você está plantando aqui. Você está plantando no reino. Aleluia. Você não pode ver, ou seja, pela vista, você tem que olhar pela fé. Porque quem olha por vista, ele não enxerga um palmo, mas ele começa a profetizar. Eu profetizo na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Eu comecei a tomar o pontapé. Na minha casa não tinha ninguém crente, agora tem, agora eu, agora minha esposa, agora os meus filhos, daqui a pouco vai ser a minha família. Por quê? Porque você acredita que Deus colocou algo importante para você fazer. E ele aqui viu condição de leão para libertar o povo das mãos do midianita. Eu quero dizer que através da sua palavra, daquilo que Deus vai colocar na sua vida e que já tem colocado, você vai ser canal de bênção para muitas pessoas. Comece a profetizar para você mesmo. Pastor, profetizar para mim mesmo? Sim, porque a palavra diz aquilo que Ele é em você. O que Deus observou em Gideão? Muitas qualidades. Ele tinha os seus defeitos. Mas deixa eu falar uma coisa: as suas qualidades são maiores do que as suas deficiências. Não olhe para as suas deficiências, coloque ela na cruz de Cristo. Não olhe para as suas dificuldades, encare ela como etapas da sua vida. Comece a olhar a linha de chegada e não os cavaletes que vão estar ali para você passar por ele. Entenda que isso faz parte da etapa, que quando você chegar lá, você vai chegar muito melhor, maduro, experimentado. Uma mulher que teve experiência com Deus, homens que teve experiência com Deus. Aleluia. Fale para Deus, fala para o seu irmão aí: meninos precisam ser homens para Deus usar.
Meninos são meninos, homens são homens, mulheres são mulheres. Quando a gente olha na Bíblia, personagens que chegaram a um momento a qual Deus deu o ápice para eles, foram homens e mulheres que tiveram experiências profundas com Deus. E muitas vezes na nossa caminhada, Deus ele está forjando a gente, Deus ele está trazendo experiência, está quebrando a gente. Muitas das vezes a gente não concorda com Deus, é verdade. Ou não é verdade, irmãos? É. Não, calma aí, pastor. Não, é verdade. Você é homem, Gideão estava aqui. E não é um questionamento de abuso de autoridade. O questionamento da alma dele. Você não vê Ana? Por que Ana? Ana orando. Mas Ana reclamava. Reclamava por causa que ela não era mãe. E via ali Penina jogando no rosto dela. A perturbação de Ana era Penina. Até que um dia ela resolveu orar, chorar e fazer um propósito com Deus. Resolveu orar, chorar e fazer um propósito com Deus. Senhor, o meu propósito é esse, eu quero ser mãe. Depois, quando ele estiver desmamado, eu entrego na tua casa. Meu irmão, Deus, Ele é Deus. Se você que está aqui nessa noite fizer um propósito com Deus, Ele vai cumprir. E não desculpa o trato, não. Ana foi gestor, deu à luz a Samuel, o último juiz aqui. E ele foi morar na casa do Senhor. A pergunta é: o que você tem pedido a Deus? O que você tem colocado diante de Deus como propósito? A pergunta é: muitas vezes, irmãos, nós, na hora do momento de euforia, nós falamos muitas coisas. No momento, às vezes, de dificuldade, nós falamos muitas coisas. E muitas coisas essas que depois é indigesto para cumprir. Mas quando ele se trata de Deus, Deus ele cumpriu todas as etapas por nós. Deus ele falou lá de Gênesis que haveria de vir um que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente enganou a mulher, enganou o homem. Foram expulsos do reino, do paraíso. Você e eu não tivemos culpa disso. E tem muitas pessoas que questionam a Deus, mas eu não pequei, eles pecaram. E eu recebi a herança. É verdade. Mas também teve um também que morreu na cruz do Calvário e que não pecou e que não tinha nada a ver também com Adão e com Eva, com os erros que ele fez, que eles fizeram, com os erros que eu e você fizemos no passado. Mas ele morreu mesmo assim, para que nós venhamos ter acesso ao Pai eternidade, ao Pai celestial. Toda a Bíblia se resume, e todas as histórias bíblicas, ela aponta para o Senhor Jesus. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver uma figura central. A Bíblia é o próprio Cristo. E por que estou pregando isso aqui, Gideão? Porque eu quero animar você
E por mais que nós vivemos vidas difíceis aqui nessa terra, existe um lugar preparado para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que aguardam a sua vinda, para aqueles que entenderam o amor e o sacrifício do Senhor. Aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado por mim e por você. Aquele que amou o mundo, Deus, de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito das criaturas. Eu quero dizer que antes dos querubins nascer e ser criado, Jesus já estava. Antes dos serafins serem criados, Jesus já estava. Antes de Satanás, de Lúcifer ser criado, Jesus já estava. Ele morreu, desceu, morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. É isso. E Deus quer nesta noite que você se alegre na presença dEle, se achegue a Ele. Aleluias. Coloque a consciência: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso, Senhor. O Senhor quer que você ande uma vida de alegria, de novidade de vida, disposto, alegre na presença dEle. As pessoas têm que ver não mais você, mas o Senhor Jesus estampado na sua vida. Ela é diferente, Ele é diferente, Ele fala diferente, ela fala diferente. O jeito dele na família é diferente, na casa é diferente, na igreja é diferente, na sociedade é diferente, com os amigos é diferente, com as pessoas de fora é diferente, porque Ele tem Jesus. Porque você tem Jesus, porque você foi alcançado pela graça de Deus, aleluia, porque você é amado por Deus, aleluia, porque você é importante para Deus, aleluia, porque você, através de Jesus, o preço foi pago na cruz do Calvário. Aleluia. Deus, Ele vai lá, toda hora Deus, Ele vai, liberta o povo ali, liberta o povo daqui, liberta o povo dali, liberta o povo acolá. Deus, Ele está sempre libertando o povo, para que hoje nós venhamos ter a noção que Jesus também veio para libertar do império das trevas. Hoje já não é mais o Egito, hoje já não é mais a Babilônia, hoje não é mais os assírios, hoje já não é mais Alexandre o Grande, hoje já não é mais o Império Romano, hoje já não é mais o império do mundo, hoje é o império das trevas que está aí. E você, como servo de Deus, você tem que entender que Deus te chamou para guerrear, para avançar, aleluia, para tirar aquelas pessoas que você conhece, que te ama muito, ali das garras de Satanás. Você que está me ouvindo, talvez esteja aí numa vida, talvez em cima do muro, duvidando das coisas de Deus. Não duvide das coisas de Deus. Deus, Ele quer te salvar. Deus, Ele quer te preparar para que você venha dar frutos. Vamos se colocar de pé. Aleluias. Oh Deus, louvado seja teu santo nome pela tua palavra. Por um instante, feche os teus olhos. Só Deus sabe como você chegou aqui. Só Deus sabe como você chegou aqui. Mas também Deus tem uma ideia de que, se você permitir, como você vai sair daqui. Deus, Ele te trouxe aqui para te renovar. Deus te trouxe aqui para te recarregar. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele é contigo.
Deus te trouxe aqui porque Ele quer contar com você para salvar muitas pessoas. Embora você chegou aqui, talvez quebrado, mas Ele quer restaurar. Ele não quer fazer uma reforma. O pastor sempre tem falado aqui, reforma é uma coisa, restauração é outra. Restauração é mais profunda. Restauração é voltar ao original, é voltar aos braços do Pai, que te amou e te ama. Nesta noite, estou com o coração desejoso em orar por pessoas, por vidas que verdadeiramente foi impactado pelo Espírito Santo de Deus. E disse para si mesmo: Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está me restaurando. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui. E se de fato você recebeu, eu quero te convidar aqui, em nome do Senhor Jesus, para agradecer ao Senhor pela sua vida e para dizer: Deus, Ele conta contigo. Aleluia. Você não vai parar, porque Deus está na tua frente. Aleluia. Eu quero orar por você, se você deseja receber oração. Aleluia. Venha, em nome do Senhor Jesus.